E sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal .psd. Desde já deixa o seu like porque eu garanto que esse vai ser o melhor vídeo até então postado nesse canal. Hoje eu vou te mostrar como funciona a ferramenta caneta e como que você vai usar para deixar os seus layouts mais ricos e mais bonitos com recortes mais precisos. Para começar, aqui na tecla atalho P, você tem a ferramenta caneta que você vem direto, e para trocar entre as várias canetas que nós temos, ao todo 3 tipos de caneta, é só apertar Shift P e o Photoshop vai fazer essa troca automaticamente. Dentro das ferramentas de caneta, deixa eu trazer para perto para vocês verem, nós temos aqui a opção de ferramenta de caneta, a caneta de forma livre e a caneta de curvatura. Nós também temos 3 opções para fazer o controle das seleções e formas que nós vamos trabalhar com a ferramenta caneta. A ferramenta de adicionar ponto, excluir ponto de ancoragem e converter pontos. Os pontos de ancoragem de uma caneta são isso aqui, pessoal. Então, quando você clica em 2 lugares diferentes, você tem aqui 2 pontos de ancoragem, que são esses quadradinhos que tem aqui do lado. Se você decidir clicar aqui no meio, você automaticamente adiciona mais um ponto de ancoragem que você pode manipular livremente. Mas calma, vamos do começo, tá? Então, selecionando aqui a ferramenta caneta, você vai ter algumas opções de trabalho aqui em cima. Para começar, você pode vir aqui e escolher se você quer uma forma ou um demarcador. Então, se você escolher forma, você terá aqui opções de preenchimento, como de cores e traçado, também como a espessura do traçado e a forma da linha. Aqui também teremos os cantos, se você vai querer a linha para dentro, para fora ou centralizada, se você vai querer as pontas arredondadas ou quadradas e se você vai querer os cantos arredondados, quadrados ou retangulares. Isso tudo você pode definir aqui nessas opções. Você também pode vir aqui criar uma nova camada, você pode vir aqui e escolher alguns alinhamentos. Eu aconselho que você deixe isso daqui tudo igual, principalmente se você está começando agora no Photoshop, e que haja de forma mais simples. Mas de tudo que eu te falei aqui, o mais importante é você saber a diferença entre forma e demarcador. A forma ela tem preenchimento, o demarcador não. O demarcador é conhecido como Path aqui dentro do Photoshop, e ele faz uma demarcação para você criar uma seleção de objeto ou de alguma coisa assim. A ferramenta de forma permite que você crie formas no Photoshop, olha só. Então eu criei a forma a partir da ferramenta caneta. Já a ferramenta de demarcador, ela vai servir para você criar justamente caminhos, demarcador, paths para você criar seleções. Então você tem que saber qual o seu objetivo com a ferramenta caneta. Eu vou clicar aqui, fechei a seleção, cliquei com o lado direito do mouse com a ferramenta caneta selecionada e eu posso também criar uma seleção utilizando esse caminho que eu criei aqui, esse demarcador. Depois é só clicar em OK e agora eu tenho um caminho. Mas calma, porque eu vou te mostrar como que esse caminho aqui serve para você fazer recortes usando a ferramenta caneta. Para começar, você tem que entender que a ferramenta trabalha de 2 formas. Você pode clicar e apenas clicar em outro ponto na sua área de trabalho e você terá aqui linhas retas, tá? Essa é a primeira forma de se trabalhar com a caneta. Ou você pode também clicar e arrastar. Quando você clica e arrasta, você vai ter o ponto de ancoragem no meio, você terá uma haste para a direita e uma haste para a esquerda. E clicando em outro ponto da sua imagem e arrastando, você terá também outras hastes. Eu vou fechar essa ferramenta, essa forma aqui, esse demarcador, para te mostrar como nós vamos trabalhar e interagir com essas diferentes hastes. Perceba que a minha Pen Tool ela não vai ter outras funcionalidades, a não ser clicar aqui e adicionar outras hastes. Tá vendo que aparece um sinalzinho de mais do lado da caneta? E se você clicar em cima do demarcador, você vai adicionar mais um ponto de ancoragem, mas perceba que se você apertar Ctrl, a ferramenta caneta muda o ícone para uma setinha e você pode agora interagir com os pontos de ancoragem e também com as hastes. Perceba que se eu clicar em um lado da haste, as duas vão se mover, porque eu estou usando aqui a ferramenta com o Ctrl pressionado. Eu também posso mudar aqui a altura, a largura, tudo relacionado aqui ao nosso ponto de ancoragem. Clicando com o Alt do meu teclado, então Ctrl Alt, a ferramenta ficará preta, então a seleção ficará preta. E a diferença agora é que eu vou mover apenas um lado da haste do meu demarcador. Então com o Alt selecionado, eu vou mover apenas um lado. Se eu soltar o Alt, eu vou mover as duas ao mesmo tempo. É um pouco confuso no começo, mas depois você aprende a trabalhar com isso muito rapidamente.
Uma coisa que é importante que você aprenda é que enquanto estamos usando a ferramenta caneta para fazer alguma seleção, nós usamos muito a tecla de espaço para fazer redimensionamentos, para arrastar a imagem, para sempre acompanhar ali o recorte dela. E agora você já aprendeu como usar a ferramenta de forma e demarcador. Eu vou te mostrar na prática, portanto, como que você vai empregar esse conhecimento. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar tudo. Selecionar aqui. Eu vou fazer a seleção desse edifício, porque eu quero que esse céu aqui fique atrás da imagem e não o que eu tenho atualmente. Então, usando a ferramenta caneta, eu vou vir aqui e vou começar a fazer pontos de ancoragem. Percebam que eu vou fazer exatamente o que eu acabei de te explicar. Então aqui é uma linha reta, eu vou clicar e selecionar. Aqui já é uma curva, então o que eu faço? Eu clico e arrasto. Olha só. E aí, para mudar uma haste, lembra que eu te falei isso? Para mudar apenas uma haste, eu aperto o Alt do meu teclado, levo essa haste para onde eu quero e continuo o meu demarcador. Então cliquei ali. Olha só, aqui eu posso fazer linhas retas. Eu posso também criar apenas curvas. E observe que eu vou fazendo sempre esse movimento. Então, cliquei, fiz a seleção e aí aperto Alt para editar essa seleção aqui. Não preciso ser 100% exato, mas é importante que você mantenha sempre a qualidade aqui. Então, cliquei, arrastei e aperto Alt. Olha só, terminando. E agora eu vou fechar essa seleção, tá? Então, eu fiz um caminho e esse caminho vai servir para dizer para minha seleção qual é a área de seleção que eu quero criar. E aqui eu posso criar uma seleção, posso criar uma máscara ou posso criar uma forma. Mas eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse e vou vir aqui nessa opção e não nessa opção e criar a seleção. E aí eu vou colocar o raio de difusão entre 0,4, 0,5, 0,6. Eu vou colocar aqui um 0,4, 0,5. Vou deixar 0,5 porque é matematicamente correto você fazer isso e você já terá uma difusão boa. Tá? Então, clicando, eu vou ter isso aqui, é o caminho de formiguinha que tanto se fala quando se cria uma seleção. Esse caminho de formiguinha é onde eu vou ter um recorte na minha imagem. Então, eu posso vir aqui na camada onde eu quero selecionar. Observe, a seleção ela não cria uma nova camada, ela trabalha em cima da camada selecionada. Então, nesse caso, a camada selecionada é essa daqui. Eu vou clicar sobre ela e vou criar uma máscara. Criando essa máscara, perceba que eu troquei o fundo da imagem automaticamente. Eu ainda não te mostrei como trabalhar com máscaras, mas em um futuro próximo eu te mostrarei também. Vai ter aula aqui nesse canal, afinal vamos falar sobre tudo aqui. E eu acabei, pessoal, de trocar o fundo, perceba o antes e o depois. Isso aqui é uma manipulação simples usando a ferramenta caneta. Outra coisa, esqueci de te falar, mas eu vou te mostrar agora. A ferramenta caneta, ela tem duas funcionalidades, como já te mostrei, que é o demarcador e a forma. Trabalhando com a ferramenta forma, presta atenção aqui nessa parte da prancheta 3. Toda vez que eu clicar e criar aqui uma nova forma, eu teria uma nova camada, tá? Então, olha só, toda vez que eu abro e fecho, eu teria aqui uma nova camada. Porque eu estou criando novas formas e eu posso interagir com essas formas de maneira única. Mas, quando eu crio um demarcador, eu não tenho essas novas camadas justamente porque eu tenho que escolher sobre qual camada eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar sobre essa camada aqui e vou selecionar só essa regiãozinha aqui porque eu quero colocar ela em outro lugar, tá? Então, vamos lá, uma seleção estranhíssima, criar a seleção, que eu posso apertar Ctrl J e eu vou ter só essa área aqui selecionada, tá vendo? Então, eu não tenho uma nova camada para quando eu crio um demarcador, porque eu trabalho sobre alguma camada e meio que o demarcador não existe. Vou te mostrar mais uma vez, agora usando outra ferramenta, que é uma variação da ferramenta caneta. Então, clicando aqui em caneta, você terá mais a caneta de forma livre, que é uma caneta que você desenha com o lápis em cima do papel. A ferramenta de forma livre, a caneta de forma livre, ela não é muito útil. É basicamente o que eu te mostrei aqui agora. Você clica e arrasta e fecha e ela vai criar uma seleção amoeba para você. Mas a outra ferramenta aqui, a caneta de curvatura, é uma ferramenta útil para criar curvaturas no Photoshop. Então, vamos lá, agora eu vou te mostrar a ferramenta de curvatura também, que eu vou começar clicando aqui, vou clicar no Alt
Então eu vou clicar aqui para fazer minha curvatura e eu vou decidindo aqui, ó, quais são as áreas que eu tenho que manter a curvatura. Ó, perceba que é uma ferramenta bem intuitiva, então eu vou clicando direitinho. Para fazer pequenas curvaturas eu crio pequenos pontos mais próximos, e para fazer curvaturas maiores, então, eu vou fazer pontos mais longe um do outro, lembrando sempre que eu posso editar esses pontos aqui. Então aqui eu vou ter um ponto aqui, e eu vou começar a fazer essa curva, olha só, com pontos mais separados, mais espessos. E aqui eu tenho a curvatura até aqui embaixo. Eu posso também fazer pontos retos, é só apertar um Alt aqui no meu ponto, e apertar Alt até deixar de ser linhas retas, ó. Eu posso continuar fazendo linhas retas desde que o Alt esteja selecionado e eu quebre a ligação de um ponto com o outro. Então aqui eu já não preciso mais quebrar, olha só. Na verdade aqui eu preciso quebrar, aperto Alt, eu faço um ponto e já começa a curvatura novamente, olha só. Tá vendo? Bem intuitivo. Aqui a curva é menor porque a curvatura é menor. E olha só. Você vai aprendendo a fazer com o tempo aqui, ó. Quanto menor for a curvatura, mais pontos você coloca. E quanto maior for a curvatura, menos pontos você coloca. E com o tempo você vai aprendendo. No começo é bem chatinho, mas depois melhora bastante. E agora é só criar uma seleção, raio de 1.5 e fechar aqui, ó. Perceba que a seleção tá para dentro. Quando isso acontecer, você vai na sua máscara, seleciona a sua máscara aqui. Você pode selecionar ou a camada ou a máscara. E você seleciona a máscara e aperta um Ctrl I. E eu vou pegar esse fundo e vou colocar aqui também. E aí você vai ver que eu tive essa manipulaçãozinha. Deixa eu dar um Ctrl L para deixar um pouco mais azulado. O objetivo do vídeo é te mostrar como funcionam as ferramentas de caneta. Mas olha só, com uma simples ferramenta eu consegui fazer uma ótima seleção de dentro do vidro e te entregar esse resultado aí que serviria para fazer alguma manipulação ou algo do tipo. E para finalizar essa aula, nós temos aqui também 3 outras ferramentas, né? Que são a ferramenta de ancoragem, a ferramenta de ponto de ancoragem, de excluir, adicionar e converter. Então eu vou criar aqui uma forma, até para falar um pouco mais sobre forma, e vou usar essas ferramentas aqui, ó. Para começar, quando você vem aqui em adicionar ponto de ancoragem, se você passar por cima do caminho e ir clicando, você vai adicionando pontos de ancoragem. Esses pontos criam hastes, tanto para a direita quanto para a esquerda, e você pode trabalhar elas usando aqui a ferramenta de converter pontos, olha só. Certo? A outra ferramenta aqui é a ferramenta de excluir ponto de ancoragem. Então, clicando em cima dos pontos, você vai excluir os pontos de ancoragem. Lembrando, cuidado na hora de excluir os pontos, porque se você excluir um ponto importante, olha só, a forma vai mudar. Cadê? A forma vai mudar, porque você acabou excluindo, até que você exclui mais pontos do que deveria, e você esculhamba a sua forma. Claro que dá para voltar sempre apertando o Ctrl Z. Então esse foi o vídeo sobre a ferramenta canetas. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, se inscreva nesse canal e até mais.